Tudo bem, pessoal? Eu sou o Felipe Silva e hoje vou falar com vocês sobre o pós-muda, o que fazer. Esse período após a muda e que antecede a reprodução, nós chamamos de período de manutenção. Então nós vamos fazer a manutenção das aves, já fazendo os preparativos para o período de reprodução. Então é um período que a gente não mexe tanto assim com as aves, né? Onde a gente aproveita para deixá-las se exercitarem. Eu costumo fazer um tipo de manejo aqui que eu vou mostrar para vocês, que a gente até evita que algumas aprontem antes da hora, que isso é importante também a gente fazer essa padronização e colocar as aves para aprontarem ao mesmo tempo, e no manejo a gente consegue fazer esse tipo de procedimento. E é um período que muito criador não dá importância, mas ele é essencial para a gente poder garantir aí um sucesso no período da reprodução. Então agora que a gente tem que fazer todos os ajustes necessários no criatório para poder entrar no período de reprodução e não ser pego de surpresa com nada. Então é onde a gente vai fazer uma higienização maior das gaiolas, das prateleiras. Eu até ia gravar esses procedimentos aí para vocês, mas no corre-corre aí no dia a dia ficou até complicado de gravar outros vídeos. Então agora eu já fiz esses procedimentos aqui no meu. O que ficou faltando ainda foi fazer os exames nas aves, apesar de ter feito aí para vários criadores ao longo desses meses. Os meus acabaram ficando para depois, ainda não parei para fazer, mas esse mês agora eu entrei de férias, vou dar um gás aqui na criação também, atender outros colegas aí ao longo do mês e já fazer aqui das minhas aves também. Eu não estou tão preocupado assim de fazer muito antes da temporada, porque como eu faço periodicamente, então eu sei que aqui está tudo ok, nenhuma ave está apresentando problema nenhum, mas por desencargo de consciência, sempre para poder avaliar direitinho, no mínimo um mês antes da temporada, eu faço um check-up novamente para garantir que eu não vou precisar fazer nada aí durante a temporada. Mas se aparecer qualquer tipo de problema de saúde depois, a gente também acaba fazendo os exames para entrar por qualquer tratamento, tendo certeza aí do que está acontecendo com as aves. Mas vou passar aí para vocês quais são os pontos que a gente precisa avaliar durante esse período de manutenção, para a gente não deixar simplesmente as aves aí paradas, dando só água e comida, esperando começar a reprodução. Então, como eu já disse aí antes, é um período que a gente vai fazer os exames nas aves para garantir a sanidade do plantel durante a reprodução. Então, são exames tanto físicos, das aves, a gente aproveita também para parar a unha, mas ver a parte física, se tem alguma ave apresentando algum tipo de problema, e também os exames laboratoriais para tentar identificar algum tipo de patógeno na criação. Então vai avaliar se tem coccidío, alguma verminose, algum problema bacteriano, fúngico ou viral também nas aves. A gente sabe aí que as aves podem ser portadores assintomáticos de algumas doenças, então só numa baixa de imunidade que pode desenvolver, desencadear aí realmente um problema na criação. Só que se a gente for ficar esperando ter realmente uma baixa de imunidade e desenvolver esse problema para a gente começar um tratamento, isso vai prejudicar a nossa temporada, porque onde são esses períodos críticos? Na muda, por isso até logo após a reprodução também é um período que a gente faz os exames, o ideal é fazer aí a cada 6 meses, e também no período de reprodução, que a fêmea fica mais debilitada, porque ela come pouco, fica muito tempo deitada no ninho, depois se desgasta bastante alimentando os filhotes, e ela mesma acaba às vezes se alimentando até pouco, tratando os filhotes constantemente, porque ela regurgita o que está no papo, então ela acaba às vezes se alimentando menos, ela mesmo nutrindo menos, porque está sempre regurgitando ali para o filhote. E também o próprio filhote que já nasce, o filhotinho com uma imunidade mais baixa. Então, a gente acaba às vezes não tendo tanto problema de perder aves adultas, mas perde muito filhote.
E os mais resistentes acabam sobrevivendo, né, nos criatórios aí que tem algum tipo de problema, mas vira e mexe, quando dá uma baixa de imunidade, perde a ave adulta, né, perde consideravelmente aí um percentual dos filhotes. Então a gente manter essa sanidade vai aumentar também nossos índices reprodutivos, tanto de não perder ovos, né, não galados, ou que ocorra alguma morte embrionária e o embrião não desenvolva. Então são períodos aí críticos que a gente precisa, né, intervir para evitar esse tipo de problema futuro. E também não sair dando, né, antibiótico e outros medicamentos de qualquer forma, sem saber se a gente realmente está ajudando ou não o plantel e evitando ter problemas aí de resistência com medicamentos. Que também nos exames que eu costumo fazer, já peço também para poder fazer essa verificação por antibiograma, para se tiver que fazer algum tratamento, já entrar com antibiótico que vai ter uma eficácia aí no tratamento. Bom, nesse período nós vamos também ter uma atenção à alimentação das aves. Porque nesse período, como tem uma exigência nutricional menor, né, que a fêmea não está ali desenvolvendo os ovos, tratando o filhote, o macho também não está cantando tanto para poder marcar território, também não está galando as fêmeas. Então é um período que a gente mantém as aves dentro do peso ideal e também faz uma redução dos teores da alimentação, tanto de proteína quanto de gordura. Isso ocorre na natureza, porque no período de reprodução também coincide com o período de maior oferta de alimentos. A temperatura está mais alta, tem uma maior oferta tanto de frutas quanto sementes na natureza, o desenvolvimento de insetos também, né, que as aves se alimentam, principalmente aí o tizil se alimenta muito de insetos na natureza. Então essa parte de uma oferta maior de alimentação ocorre. Então isso a gente também mimetiza no ambiente, até como forma de chegar a hora da reprodução, o animal perceber essa fartura de alimento junto com a fartura de iluminação. Tem um vídeo do ano passado que eu fiz aí falando sobre o fotoperíodo e influência também na criação. Depois vocês veem aí, eu vou até deixar na descrição o link do vídeo para vocês assistirem, que é bem interessante. Então isso tudo ajuda na hora da gente induzir as aves a entrarem no período de reprodução. Então é essa sequência de manejo que vai fazer com que as aves aprontem logo. Vocês vão acompanhar aí depois, final de agosto, quando eu separar, individualizar as aves para poder começar a colocar os ninhos e iniciar a reprodução, como as fêmeas começam a aprontar todas praticamente juntas. Então, o que eu utilizo aqui na alimentação das minhas aves? Como eu já falei em outros vídeos aí também, eu não utilizo semente. Eu alimento só com estruzada e farinhada. Coloco também um grite mineral, mais por enriquecimento ambiental para as aves e também desgastar o bico, que eles beliscando ali as areias, pedrinhas, acaba desgastando também a ponta, as laterais aí do bico para poder ficar ótimo. Mas se for do ponto de vista nutricional, não tem necessidade. Eu não gosto muito de usar o osso de civa, que acaba virando uma fonte ali de proliferação de micro-organismos, porque a ave acaba limpando o bico nele, fica um tempo muito grande na gaiola, então ali pode ser um meio, né, de acabar contaminando as aves. A não ser que você bote um pedacinho pequeno, troque constantemente, mas eu não costumo utilizar aqui para minhas aves não. Então nesse período agora de manutenção, o que eu utilizo mais? Só a estruzada. Eu coloco aqui 2 potes, um em cada ponta. Esse gaiolão aqui tá com 1,80 m, são 3 gaiolas de 60 centímetros. As minhas soltam a lateral, eu junto tudo. Aqui no meio eu nem coloco puleiro, só nas pontas. E como algumas aves acabam brigando um pouco por causa de território, eu costumo botar sempre água em cada lateral e também alimentação. Aqui no meio eu coloco um potinho só com farinhada, uma vez na semana. Aqui não tem nem um dedo, bem pouquinho,
justamente para eles comerem aqui no mesmo dia, no máximo até o dia seguinte, e depois eu não coloco. Justamente só para manter as aves se alimentando, né, da farinhada, porque na reprodução a gente não pode trocar drasticamente a alimentação, senão a fêmea não vai usar para poder se alimentar nem tratar o filhote, tem que ser alguma coisa que ela já está acostumada a comer. Então por isso que eu ainda mantenho uma vezinha na semana só, não mais que isso, que não tem necessidade, poderia fazer o tratamento só na estruzada. Não uso sementes, e o grit mineral também eu coloco aqui do ladinho do puleiro, em cada ponta ali no alto. E basicamente é isso que eu vou usar durante todo o período. As aves vão ficar aqui se exercitando, né, voando bastante. Isso também ajuda a manter o físico da ave, que depois a gente vai individualizar e passar a ficar aí 6 meses praticamente na reprodução. A ave não vai ter tanto espaço para poder ficar fazendo, né, esse tipo de movimento, de voo, ali fica muito mais restrito, ainda mais os machos que ficam nas gaiolas, né, de galador, que são menores. O galador de curió está aqui no gaiolão de baixo também, não dá para ver muito aí do vídeo, mas é o mesmo sistema. E aqui são as fêmeas de tizil, estou com 6 fêmeas, aqui no alto tem mais 3 fêmeas também de curió, no total são 7. Também no mesmo sistema, só estruzada, farinhada, a água e o grit mineral que eu deixo à vontade, mais por enriquecimento ambiental. Eu não costumo utilizar outras coisas. Então eu não boto pendão, pepino, né, nada disso, milho, é só a alimentação balanceada e não fico colocando nada a mais. No vídeo de alimentação eu falo melhor sobre isso para poder não fugir o tema, mas quem quiser pode assistir, que já tem vários vídeos aí falando sobre isso também, né, da parte de alimentação. Um outro ponto também sobre utilizar esse manejo, né, que muita gente chama de manejo em bando, né, que é juntar as aves na mesma gaiola ou viveiro, além de facilitar essa questão do exercício, que aqui eu estou com 3 gaiolas, facilita também a questão do tratamento, porque são menos gaiolas para a gente poder ficar cuidando aí nesse período agora, então onde a gente acaba tendo um descanso aí do período de criação, né, que durante a reprodução é um trabalho bem grande para a gente. Então aqui eu estou com 6 aves no espaço onde só ficariam 3. Então são gaiolas a menos, ao invés de ser 6 bebedouros para trocar, eu só tenho 2, menos potes de comida também para completar. Eu boto sempre mais ou menos a metade, completo todo dia. Quando as aves estão individualizadas não precisa fazer completar os potes sempre, mas facilita no tempo de trato das aves, facilita no manejo. As outras gaiolas ficam aqui, estão até vazias, né, que eu já higienizei, então facilita no manejo. As aves têm um espaço maior, apesar de terem 6 aqui, ao invés de ficar apertado, fica até melhor, porque eles têm aí 1,80 m para poder voar de um lado para o outro, exercitam bem. E no manejo em bando, as fêmeas juntas, elas se mantêm frias, elas não vão pegar a ordem e aprontar para reproduzir. Isso a gente vê muito na natureza, né? As aves nesse período ficam em bando. Eu, quando era novo, via muito com canário da terra, né? Aqueles bandos de canário da terra no pasto. E depois, quando chega a reprodução, formam os casais e eles vão cada um para o seu cantinho lá para poder formar o ninho. O macho faz o ponto para poder cantar. Então a gente também, fazendo esse tipo de manejo aqui em ambiente doméstico, vai facilitar para as aves aprontarem. São pequenos detalhes que vão fazer a diferença lá na frente. Se a gente manter sempre a mesma alimentação, as aves sempre individualizadas, quando chegar o período de reprodução, a gente depender só do fotoperíodo para poder aprontar, já fica um pouco mais complicado. E tem gente que nem fotoperíodo ainda presta atenção e fica acendendo a luz e apagando no mesmo horário, apagando a luz sempre tarde. Aí depois não sabe por que a ave não apronta, não bota ovo, né? O macho não apronta. São esses detalhes. Quem puxa para torneio é um manejo diferente, né? Os galadores de tizil que eu estou levando aí para torneio, estou acertando ainda, passando aí
um pouquinho de sufoco para poder acertar, mas cada vez já está conseguindo finalizar mais, o passarinho entrando melhor na roda, quebrando aí perto do horário da marcação, mas agora já está no ajuste mais fino aí para acertar o manejo. Depois quando acertar na roda, eu vou botar uns vídeos aí para vocês. No Instagram e no Facebook eu costumo colocar alguma coisa, então quem não acompanha, segue lá, porque eu sempre que vou em algum local faço ali um vídeo rapidinho, tiro uma foto e coloco. Não chega a ser um conteúdo para fazer um vídeo aqui para vocês, mas o que eu costumo fazer, às vezes passarinho cantando aqui na varanda, eu faço um videozinho, coloco lá. Quem quiser acompanhar, só seguir o mesmo nome aqui do canal, Criatório Saporito, tanto no Instagram quanto no Facebook. E sempre na descrição dos vídeos eu coloco também, além dos links, né, das mídias sociais, eu coloco também o número do WhatsApp. Então vocês podem adicionar aí. Geralmente quando entra em contato comigo, eu adiciono numa lista de transmissão, né, eu salvo lá o nome e boto numa lista de transmissão. De vez em quando eu boto, quando posto o vídeo aqui no canal, eu mando o link lá para todo mundo ver, né, para não depender só da notificação aqui do Facebook também. Bom, e até quando a gente vai manter as aves nesse manejo aqui para começar a mudar para o manejo reprodutivo? Eu costumo fazer, como estou aqui no Rio de Janeiro, cada região do Brasil aí, do sul ao nordeste, a gente tem uma questão de clima muito diferente. Então aqui eu costumo fazer no final de agosto. Agora, como eu já não estou mais com a obra, já estou com a instalação aqui toda definitiva, eu vou começar agora essa temporada no período certinho, tanto para iniciar quanto para o término. Na última semana de agosto, eu já vou começar a individualizar as aves, cada uma na sua gaiola, ainda se vendo. Pelo menos mais uns 2, 3 dias eu vou manter só elas individualizadas, mas se vendo ainda. Depois eu vou colocar as divisórias, aí geralmente espero mais uns 2 a 3 dias também e coloco os ninhos. A colocação dos ninhos a gente já vai estar na última semana, né, para a virada do mês de agosto para setembro. Por quê? Eu quero entrar setembro já com os ninhos nas gaiolas. O ideal, né, que tem o equinócio de setembro, né, tem o equinócio aí da primavera, nós vamos ter a igualdade entre iluminação, né, entre luz do sol e noite. A partir daí já começa a ter mais dia do que noite. É o período ideal, né, para o fotoperíodo, para as aves estarem aprontando. Geralmente quem está no sul começa a reprodução um pouco mais tarde. Quem está no Nordeste já está com o tempo mais quente, com iluminação mais forte, já começa um pouco mais cedo. Mas a gente sempre se baseia aí por volta de 21 a 22 de setembro na troca da estação. Mas eu já começo aqui no Rio, no finalzinho, no iniciozinho de setembro, a reprodução, porque até as primeiras aves pedirem gala, colocarem os ovos, chocar, né? Mesmo o tizil, que tem um ciclo mais rápido de 10 dias de incubação, a gente vai perder pelo menos 2 semanas nesse processo, para começarem a nascer as aves praticamente já no meado aí de setembro. Essa é a intenção, e vocês vão ver que nesse manejo vai facilitar muito para a maioria das aves estarem aprontando nesse período certinho, tá bom? No período da reprodução, uma outra dica para vocês é não fazer muita mudança drástica. Eu vejo muita gente fazendo mudança de gaiola, de instalação, de alimentação. Período da reprodução não é para a gente ficar fazendo mudança nenhuma. Esse período de manutenção agora, que é justamente para a gente mudar o que precisar mudar, acertar manejo, aí aproveitar para limpar poleiro, limpar gaiola, fazer tudo que tiver que fazer, mudar uma alimentação, entrar com uma alimentação diferente, para as aves se adaptarem nesse período. Agora que as aves têm que se adaptar a qualquer tipo de mudança que ocorrer. Na reprodução, qualquer tipo de alteração pode prejudicar ou diminuir a produtividade. Tá bom, pessoal? Vou tentar aí nesse mês fazer um pouquinho mais de vídeo para vocês, passar umas coisas mais interessantes. Quem não for inscrito aí no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com outros criadores que vocês acham aí que vai ajudar de alguma forma. E até a próxima. Valeu!